Com apenas 164 quilômetros de extensão, a Ferrovia Teresa Cristina é a menor ferrovia do Brasil. Totalmente isolada, não se conecta a nenhuma outra malha. Foi projetada com foco no escoamento da produção de carvão mineral, que é abundante na região de Criciúma, e continua sendo o principal produto transportado. Ele tem como destino o Complexo Termoelétrico de Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo, que é o maior complexo termoelétrico a carvão da América do Sul. Mas o declínio dessa fonte de energia cara e poluente põe em risco a viabilidade do trecho, já que pouca coisa em container vai até o porto de Imbituba, onde a linha termina. Qual o impacto que teria? A ferrovia aqui, a Teresa Cristina, não conseguiria sobreviver só com o transporte de container deste volume que existe. E o risco muito grande é que nós temos um complexo termoelétrico desativado e provavelmente uma ferrovia desativada. No chamado Tronco Sul, o baixo volume de carga já é realidade há anos. Entre Mafra e Lages, há uma pequena movimentação de combustível. Por falta de terminais de carga, a movimentação caiu, já que não tinha como abastecer os vagões. A empresa Rumo, concessionária da ferrovia, diz que no ano passado substituiu 10 quilômetros de trilhos. Já em outra ferrovia, o que desafia mesmo é o relevo acentuado. Repare agora: 1, 2, 3, 4, 6 locomotivas para puxar os vagões do trem cargueiro. Estamos em Mafra, na linha que conecta até o porto de São Francisco do Sul. No caminho até ganhar os navios, o trem percorre mais de 200 quilômetros de muitas curvas, pontes, túneis. Por aqui, a operação da malha também é feita pela empresa Rumo. Os vagões são carregados principalmente de grãos, como a soja. Tanto é que este é chamado de corredor de exportação. Em algumas cidades no Planalto Norte, a empresa autoriza o uso da ferrovia para passeios turísticos. Apesar da beleza do trajeto, as subidas reduzem a velocidade dos vagões, que não passam de 25 km por hora, algo ruim para o transporte de cargas. Assim que desce a Serra do Mar em direção a Joinville, o trem fica ainda mais lento. Além das curvas, o problema agora são os cruzamentos no meio das cidades. Os sonhados contornos ferroviários para desviar o trem da área urbana não saíram do papel. As obras são de responsabilidade do governo federal, mas falta dinheiro para o andamento. Depois de uma viagem que pode durar mais de 15 horas entre Mafra e São Francisco do Sul, enfim chegamos ao porto. Mesmo antiga, a malha continua como vital para o escoamento da produção. Não por menos, é o trecho mais movimentado em Santa Catarina. Sem a ferrovia, seriam centenas de caminhões a mais ocupando espaço na única rodovia que leva até São Francisco do Sul e que está longe da duplicação. Uma região que já tem sérios gargalos. Dá para imaginar como seria sem os trilhos? Olha, seria um cenário de caos, né? Porque em grandes números, principalmente as cargas de granel exportação, carga de soja e de milho, hoje elas performam mais ou menos 50% no modal rodoviário e 50% no modal ferroviário. Hoje o principal acesso rodoviário ao porto de São Francisco do Sul é por pista simples, unindo o trânsito pesado, fluxo local e ainda o movimento de turistas na temporada. Fatores que pesam também no acesso ao porto de Itapoá, vizinho a São Francisco do Sul. No nosso caso, da 101 até Itapoá, nós estamos falando da SC 416 e 417, que certamente já se faz necessária a duplicação. Para quem transitou na rodovia, você disse que recentemente passou por lá, né? Você deve ver já a necessidade, já está comprometida em alguns trechos em termos de qualidade, mas em termos de
volume de tráfego, né, já fica comprometido. Quinto maior no Brasil em movimentação de contêineres, o Porto de Itapuá não tem conexão ferroviária. Depende exclusivamente da rodovia para o escoamento. Diferente de Paranaguá, distante a menos de 200 quilômetros e que recebe cargas de outras regiões do estado. Muito dessas cargas, né, do oeste acabam indo para Paranaguá. Teria um potencial de vir para Santa Catarina, para os portos nossos aqui do estado, sem dúvida nenhuma. Essas imagens têm uma diferença de 18 anos. Revelam a transformação no entorno dos acessos aos principais portos catarinenses: Itapuá, São Francisco do Sul, Itajaí. O descompasso entre crescimento e investimento em infraestrutura traz reflexos. Segundo um estudo da Fiesc, além do comprometimento dos eixos transversais, como a rodovia que liga ao porto de Itapuá, o eixo litorâneo, que é duplicado, também já não comporta mais a demanda. Uma metodologia analisou a capacidade da BR-101 e apontou que alguns trechos estão no nível F, o pior de comprometimento. Ao perder mais tempo na estrada, o custo da viagem sobe. O motorista repassa à empresa e a empresa ao consumidor. E nós medimos aí o impacto que o nosso setor tem nesse trecho de Criciúma até Navegantes, e a travessia da Grande Florianópolis da região de Itapema, Balneário, Itajaí até chegar em Navegantes. O estudo concluiu de que os nossos caminhões andam a uma média de 39 km por hora. Para você ter uma ideia, isso é metade do tempo que poderia se fazer esse percurso. E com certeza isso nos traz um prejuízo muito grande, porque nós temos o custo fixo de um caminhão, cavalo e carreta, uma capacidade de 25 toneladas, de R$100 a hora. Só o motorista custa em torno de R$35. A previsão é que, por ano, a movimentação de contêineres cresça em média 8,9% na BR-101. Isso é o mesmo que adicionar 1.800 caminhões no fluxo diário da rodovia. Um desafio e tanto para a mobilidade do principal eixo litorâneo. Diferente de outros países de mesmo porte, somos ainda muito dependentes das rodovias. Que dirá a Rússia, que tem mais de 80% do transporte concentrado no modal ferroviário. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 293 mil quilômetros de malha, enquanto o Brasil tem apenas 10% dessa extensão em ferrovias. Por lá, locomotivas potentes em linhas robustas e conectadas entre si, um fluxo capaz de atender demandas do mercado interno, transporte de passageiros e, principalmente, movimentar cargas para aliviar o tráfego nas estradas. Para se ter uma ideia, em uma única viagem pela ferrovia é possível movimentar cerca de 8.000 toneladas, enquanto pela rodovia um caminhão transporta cerca de 35 toneladas. Isso é o equivalente a retirar de circulação mais de 200 caminhões. E olha que esse comparativo é baseado na nossa realidade ferroviária, como explica esse coordenador do Grupo de Logística Agroindustrial da USP de São Paulo. Então, normalmente, a ferrovia ela apresenta uma vantagem em relação aí ao custo logístico rodoviário. Ela é mais barata, tá, do que o transporte rodoviário para as médias e longas distâncias, né? Quanto mais barato? Por volta aí de 30% a 40% mais barato do que o transporte de caminhões para as longas distâncias. Hoje, o custo logístico em nossa indústria consome 14% de cada real faturado, muito acima do mercado internacional, estimado em 8%. O governo projeta que, para atingir os índices de escoamento ideal, seja necessário que o setor ferroviário represente 30% da matriz. A Fiesc defende que Santa Catarina seja inserida no Plano Nacional de Logística. A entidade sugere a construção de novos corredores ferroviários no estado.
Um deles é o corredor leste-oeste. Com enorme densidade e diversidade industrial, o oeste demanda insumos e despacha mercadorias de alto valor agregado aos portos, principalmente de Itajaí, que movimenta contêineres. Um eixo, segundo a Fiesc, que atenderia não só o agro, mas toda a indústria da região que precisa de soluções logísticas. A outra ferrovia é o corredor litorâneo, desde a Tereza Cristina até o porto de Itapoá. Em Santa Catarina, nós não precisamos de uma ferrovia, que é muito diferente do Brasil, para levar o grão para o porto. Nós precisamos de uma ferrovia que possibilite suprir esse grão à nossa indústria, que vai fazer todo o preparo desse produto e exportar o seu produto acabado, tanto para o mercado externo quanto para o mercado internacional. Essa é a visão. Nós temos que ter uma visão de suprimento e distribuição. Por quê? Por sermos um estado industrial, por termos uma indústria pulverizada e diversificada, a logística é muito mais complexa do que simplesmente colocar o minério de ferro, ou a soja, ou o milho e levar para um porto. A bem-verdade é que não existe melhor modal logístico. Todos são complementares e devem ser utilizados de forma integrada, dando opções para que empresas escolham seus produtos de forma competitiva. O Estado estuda, ainda que lentamente, algumas alternativas para melhorar a logística no eixo litorâneo. Lançou o edital para contratar a empresa que vai fazer o projeto de viabilidade da Ferrovia Leste-Oeste. Outra proposta que também está na fase de estudos é uma rodovia estadual paralela à BR-101, o chamado Corredor Rodoviário Litorâneo Norte, entre Joinville e Biguaçu. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade está avançando na elaboração de um edital para contratar projeto para que a gente possa ter a tão sonhada ferrovia em Santa Catarina. Tirando os entraves de escoamento e abastecimento, no campo, o Brasil é o mais eficiente do mundo. Ninguém produz melhor ou mais barato. O agronegócio vive um momento ímpar. A cada ano vem se superando com resultados altamente favoráveis, tanto na quantidade, qualidade e também na valorização dos produtos brasileiros a nível internacional. Das mais de 5 milhões e 600 mil toneladas exportadas no ano passado, cerca de 70% foram do agronegócio. E dentre tantos produtos, somos especialistas em proteína animal. Vemos aí, inclusive aqui em Santa Catarina, um recorde na exportação de carne suína, né? E é um recorde que nunca tinha acontecido aqui em Santa Catarina, e nós esperamos esse ano poder, no mínimo, manter o que tivemos ano passado, se os fatores que orbitam ao redor aí da questão da produção em si puderem ser mantidos. Um desses fatores é justamente ter alimento para a produção animal. Santa Catarina é um grande dependente de milho. O estado produz cerca de 2 milhões e 200 mil toneladas, mas consome mais de 7 milhões e meio. Ou seja, o milho local participa com 1/3. O milho que vem do Mato Grosso é o que vem dominando a alimentação de suínos e aves. Assim, por vir de longe, o cereal já chega mais caro ao estado. A Associação Brasileira de Proteína Animal tem uma proposta: implementar uma ferrovia dos grãos, ligando o centro-oeste ao sul do Brasil, um modal adequado para longas distâncias que aumentaria a competitividade dos produtos tanto no mercado interno quanto externo. Isso reduziria o valor do frete do milho trazido do Mato Grosso de caminhão em 30%. Ele é um projeto fundamental para a gente enxergar a longo prazo a competitividade desse setor. Como é que nós criamos um corredor logístico mais competitivo para abastecer o estado de Santa Catarina? Esse, para mim, é o grande ponto. O pior de tudo é que não dispomos de um planejamento sistêmico e integrado da logística, considerando nossas vocações e peculiaridades. Lá fora, países dão exemplo na utilização de modais integrados para transportar cargas e passageiros. Por aqui, continuamos a crescer sem um planejamento sistêmico. Quem sabe um dia coloquemos de uma vez por todas o nosso presente nos trilhos.